Você quer motivos para odiar a plataforma do Spirit Fanfics? Então, continua aqui, que esse vídeo tá recheado deles. Opa, e aí? Eu sou o Dani, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre uma das plataformas mais amadas e odiadas da internet. E não é o Twitter. Mais especificadamente, vou citar 7 erros grotescos que existem nelas, uma das maiores plataformas de escrita sem fins lucrativos, o Spirit Fanfics. Para quem ainda não conhece, o Spirit Fanfics é uma plataforma onde se lê e se posta fanfics. O termo fanfic se refere a uma história criada por um fã de certo conteúdo, envolvendo os personagens ou pessoas daquele conteúdo. Uma história criada de fã para fã, sem fins lucrativos, sem alterar a história original e sem reivindicar como seus personagens usados. Exemplificando, supomos que você gosta de Naruto, então você, como fã, cria uma história onde o Naruto e a Sakura se casam, tiveram 2 filhos e um cachorro, posta na plataforma e outros usuários podem ler o que você escreveu. Esse é o conceito da plataforma. E parando para pensar assim, parece algo simples e muito bacana. Mas obviamente, nem tudo é um mar de rosas. Eu já utilizo essa plataforma há quase 3 anos, desde a época em que era apenas por site. E quando se usa isso tanto, seja escrevendo ou lendo, começa a ser perceptíveis alguns erros constantes na plataforma. E é justamente disso que eu vou falar hoje. Vou classificar esses erros em 2 categorias. Os 2 primeiros sendo os erros da plataforma e os outros 5 sendo os erros de autores e leitores que usam ela. Aliás, se você é um escritor da plataforma ou tá pensando em criar uma história em geral, fica até o final desse vídeo. Eu quero falar algo especial contigo. Então me acompanha, porque esses são os 7 maiores erros do Spirit Fanfics, na minha opinião. Começando com os erros na plataforma. Os recomendados. O método de recomendados da plataforma é simplesmente inútil. Na teoria, o recomendados ajudaria na sugestão de histórias com tópicos ou categorias similares às histórias que você consome ou clica. Da mesma forma que provavelmente o YouTube te recomendou esse vídeo, era essa a intenção desse espaço no Spirit. Entretanto, o que acontece na prática é justamente o contrário. Essa aba é mais similar ao em alta do YouTube. Sabemos que o que está ali tem visualizações, mas, particularmente, eu não me interesso pela metade. E da mesma forma acontece com esses recomendados. Por isso, tenho certeza que se você abrir o Spirit nessa aba agora, independente de quanto tempo depois desse vídeo, você vai ver uma predominância absurda de histórias de Naruto, BTS ou derivados. Talvez você encontre 2 ou 3 histórias originais, talvez. Eu não gosto nem consumo conteúdos de nenhuma dessas categorias que eu citei e ainda assim elas estão ali. Dá pra concordar que está no mínimo um pouco errado, não? Se o objetivo inicial é me sugerir coisas que são populares, mas não tem nada a ver comigo, a aba em destaque já faz isso por si só. Agora, se o intuito era sugerir coisas que supostamente eu gostasse, analisando minha atividade na plataforma, com certeza tem algo errado. Avaliação por quantidade, não qualidade. Esse também, sem dúvidas, é um dos grandes erros na plataforma, e dá para explicar isso de forma simples. O Spirit, assim como o YouTube de certa forma, tende a recomendar mais histórias que têm um histórico de capítulos de maior frequência. Ok, parte disso é totalmente reconhecível, até porque aqueles que se esforçam em manter um cronograma fixo realmente deveriam ter mais reconhecimento, certo? Bom, não é bem assim. O grande erro em focar na quantidade é justamente que você pode colocar qualquer porcaria nos capítulos da sua história. Ou seja, não interessa em nada o quão bem você escreve, a quantidade de palavras, boa ortografia, estrutura de texto, etc. Desde que você coloque qualquer coisa dentro de um capítulo de mais ou menos 1000 palavras e poste semanalmente, a plataforma vai te parabenizar por isso, recomendando essa história. Aí você pode pensar, mas uma história assim não vai ter bons retornos e a plataforma vai parar de recomendar pela falta de visualizações. Novamente, não é bem assim. É muito comum as pessoas elogiarem as histórias que gostam, e isso tá mais do que certo. Mas o problema é que se perde o pensamento de vou fazer algo bom para vou fazer algo rápido. Isso resulta numa história extensa e até mesmo popular, mas com uma escrita ainda incompleta de desenvolvimento, deixando a história morta e vazia de significado. Por isso vemos tantas histórias na categoria de Naruto, por exemplo, porém bem menos da metade tem algo interessante a contar, ou uma leitura gratificante. Essa saturação de quantidade e não qualidade é algo antigo na internet, mas que, quando encorajado pela própria plataforma, faz as pessoas se espelharem nisso, e o resultado nós vemos hoje.
Muitas histórias fracas, algumas histórias medianas e raras histórias boas. Começando os erros feitos pelos autores e leitores da plataforma. A objetificação de pessoas públicas. Ok, esse já é um erro um pouco controverso. Para simplificar isso, eu vou usar um exemplo de uma história na categoria BTS. É muito comum usarem imagens desses cantores para criar enredos desenvolvendo uma sexualização extrema dessas mesmas pessoas, ou envolvê-los em conflitos políticos e até mesmo máfia. Eu simplesmente não engulo o fato de usarem pessoas, sejam elas atores, cantores ou coisas assim, para criar histórias onde o caráter e a índole da pessoa sejam totalmente alteradas e até mesmo opostas às reais. Eu fico imaginando a reação da pessoa se visse tudo aquilo que fazem com a imagem dela, pois, tentando me colocar no lugar dela, deve ser horrível a sensação de usarem sua imagem para algo que é totalmente controverso a sua ideologia ou caráter. Seguindo com exemplos de BTS, eu mesmo não sei qual é a orientação sexual de cada um deles, mas independente disso, há milhares de histórias onde sexualizam escrachadamente o grupo inteiro, principalmente entre si. Se eles mantêm uma relação apenas de amizade ou irmandade, provavelmente é muito desconfortável ler uma história onde utiliza a imagem deles para criar algo sexual distorcido. É a mesma comparação daquela pessoa chata que shippa você e seu melhor amigo ou amiga, mesmo você vendo aquela pessoa mais como um irmão do que qualquer coisa. E bom, se é irritante e desconfortável com uma pessoa, imagine com 175.575 pessoas. É gente pra caramba. Principalmente quando se trata do caráter e ideais da pessoa, é com certeza inconveniente criar uma história anulando toda a personalidade dela. Crianças escrevendo cenas adultas. Isso é inevitável de se comentar, afinal, é resumidamente por isso que fanfics têm toda essa má fama atualmente. Não dá pra simplesmente excluir o fato de que quase 50% dos autores dessa plataforma se resumem a pessoas que não passaram nem da puberdade direito. É um cálculo estimativo feito por mim. E sinceramente, não há problema nisso. O problema começa quando você analisa essas histórias e vê cenas envolvendo tudo que é fetiche existente na história da humanidade. A quantidade de cenas romantizando abuso, sadomasoquismo ou até mesmo torturas é surreal. O cenário que a gente tem é o seguinte: um monte de pessoas sem nenhuma experiência nessa área dissertando milhares de palavras sobre um assunto do qual elas mal entendem. Isso, além de problemático, é bastante repugnante. E mesmo que a plataforma tenha suas diretrizes sobre os tópicos, ainda se vê muito disso. Praticamente todas as histórias envolverem sexo, bebidas, drogas ou violência. Tá certo que isso praticamente resume a vida, e normalmente alguma dessas coisas ela sempre envolve. Mas o que realmente irrita é o fato de que em muitas histórias aquele enredo simplesmente gira em torno disso. Praticamente não existe história se tirar as hots, a máfia, a violência e etc. Isso deixa a história totalmente diferente da realidade pensável, além de deixar tudo muito poluído e sem noção. Dependendo da categoria pela qual você navega, tudo se torna mais do mesmo, porque você já viu esses elementos em tudo. Já viu esse título, já viu esse enredo, já viu essas posições. Quanto mais focado nesses elementos a sua história é, menos focado na história ela fica, e as coisas só perdem a essência. No fim, só fica a sua história e outras milhares totalmente repetidas. É tipo aqueles pacotes de cartinha de Yu-Gi-Oh! Que você comprava, aí no fim acabava com 19 partes da mão direita do Exódia, sabe? É bem nessa pegada. Ego inflado ou a falta dele. Ambos os casos são extremamente problemáticos e bem chatos para quem tá lendo. Um autor com ego inflado se torna arrogante, já quando não se tem nenhum, temos um autor inseguro. No quesito da arrogância em geral, qualquer pessoa com essa característica se torna totalmente fechada e insuscetível a críticas. O que esse tipo de autor tem que entender é que quando colocamos uma coisa na internet, colocamos totalmente cientes das críticas que virão, e até mesmo esperando por elas. Afinal, não se posta uma foto no Instagram se não à espera de pelo menos um coração. Quando estamos falando da escrita, a arrogância sugere que a sua obra está perfeita. Ninguém nunca fez algo melhor na plataforma e com certeza não vai fazer. Eu acho que dá pra entender o quão problemático esse tipo de pensamento é. Não é que você não possa ter amor pela sua história, porque sim, você pode. Mas quando colocamos uma trava e nos fechamos às críticas, é simplesmente impossível melhorar em alguma coisa. Escritores desse tipo usam frases como "esse é meu jeito de escrita", ou "a história é minha, eu faço o que eu quiser com ela", e até mesmo frases ofensivas como "eu não pedi sua opinião", como desculpas para não reconhecerem seus erros e não melhorarem gradativamente. E cara, isso é ridículo. Já no caso contrário, é ainda mais chato.
Você que usa constantemente a plataforma, me diz quantas vezes você já leu a frase "não sei fazer sinopse", "isso tá ruim, ninguém vai gostar disso mesmo", e outras tantas com o mesmo sentido. Olha, eu já li várias vezes e, cara, como isso irrita. Às vezes a sinopse ou a história nem estão ruins, mas o fato da pessoa já colocar esse tipo de coisa torna chato e, pelo menos no meu caso, tira todo o ânimo de ler. Pensa comigo, se nem você gostou do que você escreveu, me diga quem que vai gostar. Quando eu era pequeno, minha mãe me dizia que o maior admirador do meu trabalho tem que ser eu mesmo. E isso é muito verdade. O jeito é encontrar o equilíbrio de apreciar a própria criação, porém sempre entender seus erros e estar aberto a críticas. E quando eu encontro algo assim no Spirit, cai até uma lágrima. Críticas destrutivas, toxicidade e leitores maldosos. Bom, isso resume praticamente a internet inteira, né? A disseminação da maldade e do ódio tem sido um problema em todas as redes sociais. Menos no Pinterest. Sério, gente, ali é só amor e flores. Mas quando falamos de pessoas tóxicas, é praticamente impossível fugir desse tipo de coisa na internet. A diferença é que alguns lugares têm menos e outros têm mais. Né, Twitter? Fala aí! E aí? Bom, o real problema é o quanto isso afeta o que eu chamo de autoestima da escrita. Isso porque, toda vez que um autor escreve algo, é natural, principalmente no começo, ter um pouco de vergonha ou receio do que se escreveu. Até porque ninguém começa perfeito, então sempre existem erros. A questão é quando você faz um texto e se cobra demais ou coloca muita expectativa nele. Um único comentário maldoso pode simplesmente quebrar toda a sua autoestima da escrita. No início, é muito importante que você veja os pontos positivos da sua história e que receba as devidas críticas construtivas. Eu mesmo comecei com esse pensamento no Spirit. Ainda assim, quando se é iniciante em algo, principalmente nas várias vertentes da arte, uma crítica destrutiva, como o nome diz, destrói toda a autoestima e o amor de você mesmo por aquilo que você criou. E muitas das vezes é por causa de pessoas e de comentários assim que muitos desistem. Talvez aquela pessoa que desanimou por receber aquela crítica fosse o novo Stephen King, o novo R.R. Tolkien e por aí vai. Mas por ter sua confiança abalada naquilo que ela mesma criou, não pôde melhorar na escrita e ter todo o reconhecimento que merecia. Tudo isso por um único comentário. Bom, efeito borboleta, né? Então, os erros acabaram. Ao menos esses 7, porque com tanto de coisas erradas, nesse lugar renderia um conteúdo para uns 9 vídeos. Mas, se você é escritor ou planeja criar uma história, não sai do vídeo não, meu consagrado. Eu tenho um recadinho pra você. Bem, o Spirit é sim uma plataforma com muitas coisas a aprender e melhorar. Mas também é um lugar onde eu, você e muitas outras pessoas encontraram um espaço legal para dividir suas histórias. Então, não veja as coisas que eu citei acima como um ataque à plataforma ou coisa assim, principalmente caso sua história se encaixe em um ou mais dos erros citados. Muito pelo contrário, veja isso como um exemplo do que não fazer com a sua história, para criar algo gratificante que te satisfaça e também a quem for ler. De todo modo, permaneça com sua essência na escrita, mas sempre mudando coisas e melhorando aqui e ali. Caso você fique um pouco perdido, sair um pouco das fanfics e ler literatura mais clássica ajuda muito. Há sempre livros ótimos, com ótimas estruturas textuais e tipos de escrita, feitos por ótimos autores em todos os gêneros. E por último, quando escrever te cansar um pouco, não desista. Eu fico por aqui. Obrigado por me ouvir. E até a próxima.